Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de introdução ao processamento de imagem e visão computacional. E na aula de hoje nós vamos falar sobre rotação e reflexão de imagens. Na aula passada nós fizemos o redimensionamento de imagens, certo? E na aula de hoje nós vamos falar sobre rotação e reflexão, ok? Então a gente está aqui no arquivo Image Processing e basicamente o que a gente vai fazer é criar mais três funções, certo? Então copiei e colei aqui. E o que a gente vai fazer agora, rotação, ok, reflexão, horizontal e reflexão vertical. Então na rotação, para implementar a rotação, eu vou precisar do ângulo de rotação e da matriz que eu vou rotacionar. Agora, para fazer uma reflexão horizontal e vertical, eu só preciso da própria imagem, porque eu sei que a imagem está naquele estado e eu quero mudar o estado dela, basicamente. Então, eu vou implementar agora essas três imagens. Vamos lá para o image processing.hpp. Não se esquecendo aqui de no começo botar image processing. Em todos e botar as chaves. Ok. Então, de todas elas, a rotação vai ser a mais difícil, certo? Então vou demorar um pouquinho mais de tempo para explicar. Mas basicamente nós vamos fazer como fizemos lá na aula passada. A matriz rotacionada ela vai ter o mesmo tamanho, então nós vamos fazer os cortes aí, caso não consigamos fazer a rotação perfeita, certo? Então alguém matrix type e vou criar aqui a matriz het do mesmo tamanho da matriz mat. Eu vou deixar ela preenchida com zeros porque para a pessoa perceber a rotação lá da imagem e no restante ficar com zero mesmo. Então get number of rows e get number of columns. Agora eu vou criar uma outra matriz. Eu vou me aproveitar aí das operações matriciais. E essa matriz aqui eu vou criar double, certo? Criar duas matrizes aqui. Vou chamar uma de P1, que seria o ponto 1. Vai ter duas linhas e uma coluna. Vou criar uma outra matriz com, vou chamar de ponto 2, certo? Vai ter duas linhas e uma coluna. É um ponto. Então, como eu estou fazendo a rotação em 2D, eu preciso desse ponto para fazer a multiplicação, certo? Então, tem a matriz de rotação vezes um ponto, vai ser igual a um outro ponto. Então, eu vou ter aqui também outra matriz chamada de posição e outra que eu vou chamar de matriz de rotação, que ela vai ser duas linhas e duas colunas. Então aqui vou criar um valor para o ângulo que seria em radianos, porque eu vou receber o ângulo lá, mas eu vou receber o ângulo em graus, ok? E aí eu vou converter esse ângulo para radiano para poder fazer as operações com seno e cosseno aqui dentro. Então, ângulo vai ser igual a MP dividido por 180. Percebe que isso aqui faz a diferença, certo? Então botem o ponto zero para ele entender que é um double. E agora eu vou criar a minha matriz de rotação. Então rotação 1,1 vai ser igual ao cosseno do ângulo. A rotação 1,2, linha 1, coluna 2, vai ser o seno do ângulo. E aí a próxima vai ser o 2,1 e 2,2. As posições
linha 1, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, só que aqui vai ser menos seno e aqui vai ser cosseno. Então criei a minha matriz de rotação, ela vai ser meio que uma constante aqui pra gente. E agora eu vou criar o ponto médio, porque a imagem ela está distante do seu centro, certo? Então eu preciso saber qual é o centro da imagem. E aí o meu ponto 2 ele vai ser, esse P2 aí, vai ser o centro da minha imagem. Chamá-lo de centro da minha imagem. Esse P2 aqui vai na linha 1, coluna 1, ele vai receber a matriz, o tamanho da matriz, get number of columns, dividido por 2, certo? E aí a segunda posição desse vetor vai ser o número de linhas. Ok? E aí eu pego o ponto médio aí da minha matriz. Agora eu posso pegar o for duplo lá de cima. Colar aqui. Então I vai de 1 até o número de linhas, J vai de 1 até o número de colunas. E aí aqui dentro eu vou fazer a minha rotação, certo? Então eu vou criar um ponto P1 e aí vou usar a minha equação lá de rotação. Então P1, linha 1, coluna 1, ele vai ser igual a I menos P2, 2,1. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a minha imagem no centro, certo? Então agora eu estou pegando o centro da imagem e vou rotacionar em torno desse centro. Mesma coisa eu vou fazer aqui com P2, vai ser J e aqui vai ser 1. Então trazendo a minha matriz para o centro, eu agora vou fazer a minha rotação. Então minha posição vai ser igual a rotação vezes P1 e depois eu vou somar P2. Por que estou somando P2? Porque eu estou voltando a minha imagem para o ponto original. Então, observem aqui. Eu pego minha imagem, as posições, faço a translação para que ela fique no centro, para que eu possa rotacionar em torno do centro, rotaciono em torno do centro e volto para a posição original da minha matriz, ok? E aí, eu agora só preciso fazer a atribuição tomando cuidado com a posição da matriz, certo? Então, faço a conversão aqui para um signed, porque os itens são double, e aí eu tenho a posição 2,1, ela tem que ser maior do que 0 e maior que 0 significa maior ou igual a 1, né? E a posição 2,1 também não pode, ou também tem que ser, né, menor ou igual ao tamanho de colunas. Mat.get number of columns. Além disso, vou colocar aqui embaixo para a gente visualizar. Além disso, a posição 1,1 ela também tem que ser maior que 0 e a posição 1,1 também não pode ser maior do que o número de linhas, tamanho de linhas da matriz mat, ok? Um parênteses a mais aqui, ok. E agora finalmente o retorno I,J vai ser igual a minha matriz posição 1,1, posição 2,1. Por último, eu vou fazer return ret. Então a função de ângulo já está implementada, agora a gente vai
implementar aqui a reflexão horizontal e a reflexão vertical. Não tem muita coisa que fazer aqui na reflexão. Eu vou copiar aqui a função anterior e aí deixar só a declaração da matriz, que vai ser do mesmo tamanho, certo? E aí a partir disso eu faço a minha reflexão. Então o que vai ser a reflexão? Vai ser fazer het igual a mat het.get number of rows menos i, e no último vai ficar j. Então fiz a minha reflexão horizontal. Nem precisava aqui dessas chaves. E aí por fim, returne het. Então o que eu peguei foi a última linha vai virar a primeira e a primeira linha vai virar a última. Somente. Então refleti horizontalmente. Agora eu posso refletir verticalmente. Que no caso é só mudar esse índice aqui. Foi mal, aqui tem que colocar mais um, porque senão vai dar problema, certo? E aqui a mesma coisa, só que vai ficar j, né? het.get number of columns menos j mais 1. Pronto. Agora o que a gente precisa fazer é implementar essas funções aqui, esses métodos lá no GrayImage e RGBImage. Então a diferença é só que vai retornar aqui não mais matriz, mas sim um RGBImage. E também vai receber uma matriz, certo? Sem conste, porque eu vou receber a matriz e modificar dentro da função, certo? E aí essa mesma declaração aqui, vou lá para o GrayImage. Eu já implemento tudo de uma vez. GrayImage. Chamei até de mate ali, mas eu vou mudar. Aqui chamar de GrayImage, né? GrayImage. E lá no RGBImage também chamei de mate, chamar todos de RGBImage. Pronto. Aí agora eu vou lá para o HPP, lá no final. Vou copiar a função de Rescale, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Só que no lugar de Rescale vai ser rotação. E aqui vou rotacionar. Rotação e rotação. Vou criar agora a de reflexão. Só que a de reflexão não tem 2, só tem 1 parâmetro de entrada. Então aqui tirando o valor a mais, né? E por último, aqui no RGBImage tem o Vertical Flip. É só mudar para Vertical Flip aqui. E aí vamos copiar essas três funçõezinhas lá no nosso GrayImage.hpp para fazer bem semelhante aí o que a gente fez
com Rescale. Vamos trocar aqui todos para RGB Image. As 3 funções. E aqui Gray Image. E por último, onde tem Red, colocar Gray. Ok, aqui a gente terminou a implementação. Vamos lá para a interface e criar uma nova aba. Então, adicionar aqui mais 2. Vou adicionar mais 2 abas aqui. Chama essa aqui de Hot RGB e o outro Hot Gray. Basicamente eu vou copiar aqui, fica mais fácil, que já tem o tamanho corretinho. E aí eu vou puxar um dial para fazer a rotação e 2 botões para horizontal flip e para vertical flip. Eu vou copiar aqui, para não perder muito tempo fazendo interface. Ok, então vamos aqui, go to slot, usar o released novamente aqui, e aí vamos implementar aqui, fazer aqui parecido. A primeira coisa que a gente vai fazer esse rapaz aqui, na verdade é tudo bem parecido, certo? Então eu vou receber a imagem, aí eu vou fazer o não rescale, mas sim nesse caso a rotação, e vou passar aqui como valor o ângulo de rotação, certo? Que vai ser aqui o dial valor, ok? Eu não vou precisar fazer isso aqui. E aí eu volto para a imagem e coloco no label 14. Então, eu posso retirar a imagem do mesmo canto. Agora eu vou voltar para a interface e fazer o flip. Então, quando o botão for clicado, mesma coisa aqui, só que aqui eu vou fazer o flip horizontal, não preciso desse valor aqui. E por último, o vertical flip, clicado também. Vertical flip. Então agora é só a gente fazer a mesma coisa para o gray, certo? Então dial aqui, só verificar aqui, o dial vai até 360, certo? A gente fez em ângulo, né? Então 360. E aí aqui eu vou criar o evento para o dial, que é released. E aí eu vou copiar aqui o mesmo do dial anterior.
só aqui para a imagem Gray. Gray Mesh. Vou fazer a rotação do mesmo jeito, só que dial 2. E aí vou jogar no label 15. Label 15. E aqui eu vou converter de Gray Image para Schemage. E aí, seguindo essa mesma sequência, fazer o botão clicado e o outro botão clicado. A grande diferença aqui é que aqui vai ser flip horizontal e aqui flip vertical. Então vamos executar. Perceba que nenhum erro até então. Então vamos fazer a rotação aqui. Vejam que fica razoavelmente legal, né? Se eu quiser fazer o flip e comparar aqui com outra imagem, podem perceber que ele fez o flip e agora o de cabeça para baixo. Agora conferindo aqui a rotação em Gray, demora menos porque tem menos matrizes para fazer a rotação, ok? O flip horizontal e o flip vertical. Então é isso que a gente tem para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de exercitar, de colocar no computador e programar tudo isso que a gente fez. Vocês vão ter os seus próprios erros e a gente pode acompanhar você. Coloca aí nos comentários os problemas que vocês tiveram ao fazer a implementação. E é isso. Então não se esqueça de clicar no botão aí de gostei, se você gostou do vídeo. Não se esqueça de compartilhar aí com seus colegas que querem aprender sobre processamento de imagem e de ativar lá o sininho, certo? Para vocês receberem as novas notificações. Então, até a próxima aula.